Olá, meus irmãos, tudo bem? Espero que sim. Que semana difícil, hein? Semana atribulada, começou com muita coisa boa. A gente vai vendo coisas boas, depois vai vendo as coisas parecem que vão desandando. Uma semana muito atribulada e percebemos que o mundo vai ficando cada vez mais doente. E como ter esperança com tantas notícias ruins, né? Eu acredito que a cura para o mundo ainda é Jesus. Jesus está vivo. E para o mundo ter esperança na atual situação, realmente só confiando em Deus e na sua provisão. A semana foi ruim? Eu não me refiro à sua semana, não. Me refiro à semana de Jesus. A semana de Jesus no período da Páscoa foi muito ruim. Se a gente pegar o ocorrido no último domingo, no domingo passado, Jesus entrou em Jerusalém, montado num jumentinho, selado, e o que o povo gritava? Hosana, Hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Senhor de Israel. Foi isso que Jesus ouviu, e o coração dos apóstolos, dos discípulos, daquelas pessoas que iam seguindo ele, se enchia de alegria, de ânimo, porque realmente estavam vendo uma possibilidade de libertação física, um subjugamento dos romanos e talvez também da religiosidade dos judeus. Que libertação poderia ser para muitos na figura de Jesus entrando ali. Mas logo em seguida, na segunda-feira, Jesus, ele vai começar a ensinar, e ele inicia fazendo logo uma limpeza no templo, faz a purificação, quando lá tem os mercadores, os cambistas fazendo parte do templo de comércio, e você sabe da história, ele chega arrebentando tudo, e João faz uma citação na profecia: a casa do meu pai me consumirá, o zelo pela casa do meu pai me consumirá. E Jesus vai começar a ensinar o povo. Os apóstolos, seus seguidores, ainda não sabiam que ele estava já se despedindo naquela semana. E ele começa a preparar com várias advertências, vai falar de várias parábolas, vai citar a parábola das 10 virgens, vai falar dos talentos e outras parábolas, especialmente dando ênfase na preparação, na espera do reino de Deus, de juízo. Vai falar da destruição do templo, em Jerusalém. Vai falar do ensino dos fariseus, do perigo do ensino dos fariseus, e vai falar também da sua segunda vinda. Jesus vai iniciar naquela semana um período de advertência e alertas para os apóstolos, para todos aqueles que o seguiram. Ele faz isso na segunda, faz na terça, e na quarta-feira parece que é um tempo de repouso para ele, mas quando nós chegamos na quinta-feira, aí sim, que dia difícil para Jesus. Ele inicia reunindo os apóstolos ali naquele cenáculo, naquele cômodo, para fazer a ceia da Páscoa. Também ele vai fazer a instituição da ceia do Senhor, que nós fazemos até hoje, como memorial a ele. Mas ele inicia lavando os pés. Vai fazer aquele serviço sacrificial, de humildade, de servidão às suas criaturas. Pessoal, eu acredito que ele iniciou lavando os pés de Judas. Judas, vem cá e pega ali, pezinho fedido, talvez, sujo, e começa a lavar de Judas até chegar em Pedro, que não queria que lavasse, o pé dele, até fazer todo o serviço. Depois, pega o primeiro pedaço de pão, dá para Judas, e ele começa ali a revelar quem era o traidor. Judas sai, ele vai instituir a ceia, e vai dizer todo o ritual, toda a maneira de fazer a ceia, lembrando dele, o sacrifício dele, que era um pré-anúncio, ia acontecer logo no outro dia. Ninguém sabia, lembre disso, os apóstolos não sabiam. E ele vai dizer: façam isso em memória de mim.
essa é a minha carne que vai ser dilacerada, esse é o meu sangue que vai servir de perdão para pecados, a nova aliança que vai ser feita. E ali, naquele momento, ele dá uma lembrança que vai se gerar até a volta dele. Depois, ele sai para o olival, cantando, se alegrando, e vão para o Getsemane. Eles saem, em particular com Pedro, João e Tiago, e começam a dormir, e Jesus ali orar, pedindo libertação de toda aquela luta que ele ia enfrentar. Logo em seguida, Judas chega com os guardas, e todos, como nós lemos nos relatos bíblicos, todos os apóstolos o abandonam. Fica sozinho, vai preso, vai até a casa dos sacerdotes, Caifás e Anás, é interrogado, escarnecido, humilhado, pega uma bofetada do guarda, porque julgou que Jesus tinha respondido errado para o sumo sacerdote, e vai passar a noite toda ali escarnecido, sozinho, sem nenhum amigo, sem nenhum familiar. Que noite, que dificuldade que Jesus passou naquela quinta-feira. Na sexta, pela manhã, bem cedinho, é levado a Pilatos, governador romano. Pilatos percebe logo que não tem nenhuma acusação, era um homem inocente, e Pilatos, apenas para agradar os líderes judeus, manda açoitar Jesus. Sabemos dos açoites, 39 chibatadas, com as 3 tiras de couro, ponta de osso, ponta de ferro, às vezes eram presos, e ali eles vão machucar. Então, você sabe que muitas pessoas morriam só nos açoites. Volta, eles põem um manto em Jesus, uma coroa de espinhos, escarnecendo a vida dele, tudo que nosso Senhor era e é trocado por Barrabás. O povo prefere um assassino ou a um homem que ia dar a vida por eles. E ainda Jesus, quando é levado para a cruz, às 9 horas da manhã, é colocado ao lado de 2 ladrões. Ele ainda tem tempo de dizer: você vai ser perdoado, você que quer perdão será perdoado. Ali, os 2 homens tiveram oportunidades muito interessantes, porque os 2 iriam ter perdão de pecados ali, mas quem recorreu recebeu. E por fim, depois de Jesus ainda perdoar os guardas, ele vai entregar o Espírito dele nas mãos do Criador, vai entregar o que ele tinha ali de mais precioso, que era a sua alma, era o seu Espírito, dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. E Jesus falece, consumando o plano de redenção da humanidade feito pelo nosso Criador, morre e é sepultado. Agora você imagina, depois de todos esses acontecimentos, como estava a cabeça dos apóstolos, como estava a cabeça daquelas mulheres que seguiam, outros seguidores de Jesus. Que situação, eles estavam, eu acredito, desesperados, desanimados, sem ânimo. Jesus foi uma semana de rei à crucificação, uma semana de glória, de honra, de respeito, a escárnio, a humilhação, a morte, a pior morte da época, e ao sepultamento. Como estava a cabeça dos seus seguidores. E no sábado, que sábado terrível, um sábado de completa desilusão, um sábado de completo desânimo espiritual. Mas num domingo de manhã bem cedo, Jesus ressuscita. Você pode acompanhar pelos relatos bíblicos, Evangelho de João, capítulo 20. Maria Madalena chega até o sepulcro junto com outra Maria e com outras mulheres para poderem
fazer ainda uma despedida, reencontrar e encontram a pedra tirada e elas percebem que realmente Jesus não está ali e anjos dão a notícia para Maria. Por que vocês estão procurando aquele que vive? Vocês não sabiam? Ele precisava ressuscitar. Jesus venceu a morte. E inicia ali, meus irmãos, uma série de eventos que vão dar ânimo para todo aquele povo que estava desesperado. A semana de Jesus foi difícil, com certeza. Carregando o pecado da humanidade. A semana dos apóstolos foram difíceis. A semana dos seus seguidores foi bem difícil. A sua semana talvez, não sei se foi tão difícil, mas depois de tantas notícias ruins que eles tiveram, e tantas notícias ruins que nós temos tido, realmente a gente pode dizer, a semana foi difícil. Mas Jesus, ele ressuscitou, apareceu a Maria Madalena e a outras mulheres. Sabe qual foi a primeira coisa que ele falou para elas? Não tenham medo. Mateus capítulo 28, versículo 10, ele vai dizer, não tenham medo. E depois ele aparece aqueles dois discípulos indo de Jerusalém para Emaús, e ele vai até eles, depois ele vai parar, vai comer com eles já ressuscitado, e aí o coração daqueles homens vai se encher de alegria. O coração daqueles homens começou a ficar ardia, como fala no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, ardia porque a palavra de Deus estava entrando no coração e Jesus precisou relembrá-los. Ele voltou para as profecias, para as escrituras, para dizer, era necessário que isso tudo acontecesse. E eles, no mesmo momento, voltaram ali de Emaús até Jerusalém, e o texto bíblico fala que era aproximadamente 11 quilômetros. Era noite, eles não ficaram com medo, voltaram ali com tudo para avisar os apóstolos que tinham ocorrido. E Jesus também apareceu aos discípulos quando eles estavam trancados num cômodo. E você sabe qual foi a primeira coisa que Jesus disse para os apóstolos quando ele ressuscitou? Você pode ler isso no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. Ele disse, paz seja com vocês. Exatamente, foi o que Jesus disse para os apóstolos. E logo em seguida, você sabe o que foi que Jesus falou pela segunda vez aos apóstolos? Paz seja com vocês. E ele diz, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Interessante. Depois de uma semana, Jesus apareceu de novo para os apóstolos. Você sabe o que foi que Jesus falou para eles pela terceira vez? Se você pensou isso, exatamente, Jesus disse, paz seja com vocês. Interessante que no judaísmo existe uma história que conta que a ideia do número 1 é de dominância, de supremacia, como Deus, apenas um Deus. A ideia do número 2 dá a ideia de divisão, céu e terra, luz, trevas, bem, mal, vida, morte. E você sabe o que quer dizer a ideia de 3 repetições, ou do número 3? Permanência, algo duradouro, algo que fica. Então é interessante que a gente pegando essa ideia do número 3, pela questão judaica, Jesus falou para eles, paz seja com vocês. Jesus estava falando para os apóstolos, tenham paz permanente, fiquem firmes. Essa paz que não pode ser dada pelo mundo, como ele falou lá em João, no capítulo 14, versículo 27. Eu não dou a paz como o mundo a dá. A paz do mundo é diferente. A paz de Jesus está dentro da nossa alma, através do Espírito Santo que tem em nós. E Jesus falou para Maria Madalena também, não tenham medo. Depois de Jesus ter ressuscitado, a missão dele era dar ânimo novamente para aquele povo. Era dar ânimo para os apóstolos que iam tocar a obra do reino de Deus, para os seus seguidores também,
Nós vamos ver lá em Atos, no capítulo 1, que tinham mais ou menos 120 pessoas que estavam perto dos apóstolos, em oração, em comunhão, ainda seguindo os ensinamentos de Jesus. Quando Jesus apareceu para Tomé, ele disse: toque aqui, Tomé, sou eu mesmo, creia. Mas sabe o que foi que ele falou, meus irmãos, para Tomé? Porque você viu e creu? Olha, Tomé, mais feliz é aquele que vê, é aquele que crê sem ver. Aqueles que não precisam ver nada para crer. Nós estamos nessa condição. Nós nunca vimos Jesus, mas nós cremos nele. E nós precisamos ter essa felicidade, meus irmãos. Felicidade de crer sem ver. Jesus preparou aqueles homens justamente porque ele sabia que eles precisavam continuar o trabalho, proclamar as boas novas, proclamar tudo que Jesus tinha feito, tudo que Jesus tinha realizado, os milagres. E eu quero lhe dizer por que Jesus teve tanta confiança em enfrentar tudo aquilo. No Evangelho de João, no capítulo 13, quando Jesus estava lavando os pés, no versículo 3, diz assim: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Jesus tinha confiança no plano do seu Pai. Jesus tinha certeza que Deus estaria com ele e cumprindo todo o seu projeto de redenção na humanidade através dele, mesmo em meio a tanto sofrimento. Nesse tempo de confinamento, nesse tempo de tanta notícia ruim, irmãos, as dúvidas elas assolam a nossa alma. As incertezas, não sabemos quando vai passar, quando vamos sair de casa, quando vai voltar tudo ao normal. E Jesus, ele quer falar para ti e para mim nessa noite, meu irmão. Ele quer dizer: tenha paz em mim. Não é quando voltar tudo ao normal, agora eu estou em paz. Não, tenha paz agora. É isso que Jesus está falando. Tenha paz agora. Confie na minha palavra. Jesus confiou na palavra de Deus. Por isso que ele enfrentou tudo. Ele sabia que Deus tinha colocado todas as coisas no seu poder. E mesmo assim ele cumpriu a palavra de Deus. Confie que Deus é soberano. Sabe por quê? Jesus por diversas vezes disse: era necessário que acontecesse assim. Era necessário que se cumprisse as Escrituras. Por isso que ele não chamou a legião dos anjos. Por isso que ele não desceu da cruz quando passava, escarneciam: desça da cruz. Era preciso que acontecesse assim. A palavra do meu Pai precisava ser consumada. Então Jesus está chamando a gente para confiar na palavra dele. E é um exercício constante. Nesse tempo de crise, nesse tempo de luta, vem algo muito impactante na nossa vida, que é o esquecimento. A gente esquece da palavra de Deus, a gente esquece das promessas, nós esquecemos de todas as coisas que a gente já aprendeu, e Deus está no controle. Esse exercício de fé, ele vai fazer a gente a visualizar as coisas boas acontecerem. Você pode visualizar a igreja reunida, você pode visualizar você reencontrando pessoas queridas, parentes, irmãos da igreja, amigos. Você pode visualizar a sua vida voltando ao normal, mas voltando ao normal diferente, não? Voltando ao normal sendo filhos e filhas melhores para Deus. Voltando ao normal sendo filhos que falem do amor de Deus, que fale do seu plano de redenção para a humanidade, que você fale da vida eterna, não só conformado com as coisas do aqui e agora. A gente pode confiar que o Pai de Jesus é o nosso Pai realmente, que Ele está cuidando de mim, está cuidando da minha família,